Olá, prosseguindo no estudo sobre o Reino dos Céus, neste vídeo vamos examinar o que está escrito em Mateus, capítulo 11, versículos 11 e 12. Este ensinamento se refere ao momento em que Jesus foi interpelado pelos discípulos de João Batista, que neste momento estava preso por ordem de Herodes. Então João manda seus discípulos perguntarem a Jesus se ele é o Messias ou se devemos esperar outro, pergunta ele. Então Jesus relata as suas obras. Os cegos enxergam, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são limpos, e divulga o evangelho para os pobres, ou dizendo: julgue você mesmo pelas obras. Naturalmente, há uma descrição da profecia antiga que relatava Jesus desta maneira. Então, naturalmente, ele estava respondendo a pergunta positivamente. Sim, ele era o Messias, mas ele não se diz Messias, ele apenas apresenta suas obras. Então, a partir deste momento em que os discípulos de Jesus, de João, voltam para João, levando as notícias, é que se passa esse momento que eu vou ler, desde Mateus 11, versículo 7, até o versículo 15, que contém os dois versículos de nosso interesse, o 11 e o 12. Veja só. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja o contexto em que Jesus se refere ao reino dos céus, dentro deste contexto. Então, o versículo 11, onde ele se refere pela primeira vez ao reino dos céus, neste caso, é o seguinte: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. É interessante, parece que é um contrassenso, porque Jesus está dizendo: entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Como pode ser, então, entre os nascidos de mulher, não apareceu os que têm nascido, não apareceu alguém maior que João Batista? Mas Jesus também nasceu de mulher? Como é que podemos entender isto? Aqui a frase me parece esclarecedora. Ele fala: os que têm nascido de mulher. Os que de mulher têm nascido, ou seja, têm reencarnado na Terra. Tanto que mais adiante ele fala: se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir.
Ele, João Batista, é a reencarnação de Elias. Jesus não teve reencarnação na Terra. Ele veio numa única missão. Ele não reencarnou. Ele não desenvolveu a sua espiritualidade em reencarnações sucessivas na Terra. Não. Não se compara Jesus a João Batista, que estava ainda reencarnando. Ainda que ele tivesse vindo em missão, em uma grande missão, como Elias e agora novamente como João Batista, Jesus se refere aos que necessitam reencarnar para ainda desenvolver a espiritualidade. Tanto que Elias, de quem João Batista é a reencarnação, ele mandou cortar a cabeça aos 450 sacerdotes de Baal, naquele desafio que ele fez lá no Monte Carmelo. E ele venceu o desafio e então mandou o rei cortar, que era o rei Acabe, cortar a cabeça dos 450 sacerdotes do Baal. Não é? Então, agora ele, encarnado como João Batista, ele passa pela pena de talião, olho por olho, dente por dente, que só se aplica no caso do compromisso de consciência, e não nos compromissos aqui do poder terreno, naturalmente. Ele, reencarnado como João o Batista, foi preso por Herodes e teve sua cabeça decapitada. Então veja que Jesus coloca a questão de que João o Batista, ainda sujeito a reencarnações, para adquirir a perfeição. Não é o caso de Jesus. Aí está. Em verdade, eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, Jesus não tem nascido de mulher. Ele teve essa reencarnação de mulher, naturalmente, mas isso não fazia parte de um processo reencarnatório. É bem diferente, não é? Não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. O reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior que João. João foi identificado lá pelo profeta que ele era o anjo, como diz ali, é o anjo que foi enviado na face do Cristo para anunciá-lo. É um espírito muito elevado, o João Batista. Mas ali ele diz, o que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Como que entende isso aqui? Se João é um espírito tão elevado, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que acontece? Que a doutrina do reino dos céus é a doutrina do Cristo, que teve seu início com João Batista, mas na verdade é a doutrina do Cristo, a partir de João. João teve seu papel como o precursor, anunciando a vinda do Messias, do Filho do Homem. Não é? Ele faz parte deste processo de introdução na humanidade da noção do conceito de reino dos céus. Então, João não foi discípulo de Jesus direto, não foi. Ele não teve acesso à doutrina que Jesus estava divulgando, cuja doutrina tem como fundamento a conquista do reino dos céus. João não viu isso. Mas aqueles dos discípulos de Jesus que passaram a aprender a doutrina do reino dos céus estavam na frente de João, porque João estava baseado, fundamentado o seu estudo, sua doutrina em Moisés, a lei. Tanto que a gente vai ver em João capítulo 1, versículo 17, quando João, o evangelista, se refere a João o Batista, ele fala assim,
Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Veja que há uma diferença. João, o Batista, seguia os preceitos da lei. E Jesus, a graça e a verdade. É a doutrina que conduz ao reino dos céus. João, o Batista, não viu isso, ele não aprendeu. Então ele fala ali: o menor no reino dos céus, ainda que não sejam espíritos mais elevados do que João Batista, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Maior em termos da doutrina do Cristo, que João, o Batista, não conhecia. É muito interessante isto aqui. No versículo 12, onde novamente Jesus se refere ao reino dos céus, fala assim: desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Olha, nós vamos verificar aqui, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então veja que estava iniciando a doutrina do reino dos céus, não é? A doutrina da graça e da verdade, como diz João Evangelista. Agora, a lei não é a doutrina da graça e da verdade. A lei é o olho por olho, dente por dente. A lei, conforme Moisés, era dura, como os fariseus, os sacerdotes do templo e das sinagogas exerciam duramente os preceitos da lei de Moisés. Nós vimos a postura de Paulo, não é? Enquanto ele era Saulo, perseguindo os cristãos de maneira violenta, justificando a sua postura de violência para defender a lei de Moisés. Então, aí que faz? As pessoas estavam acostumadas com esse procedimento. Isso não se perde de repente. Jesus estava lançando a semente de sua doutrina. Aliás, até hoje tem problemas de violência, onde se quer obrigar, se impõe castigos, se impõe duramente regras e mandamentos humanos para exercer fiscalização sobre fiéis e todas essas coisas. Veja como não é fácil. Apesar de Jesus já estar semeando a sua doutrina de graça e de verdade naquela época, as pessoas ainda entendiam o procedimento como era trazido segundo a lei. Como diz ali, violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mesmo depois de Jesus for crucificado, nós vimos o que aconteceu durante esses 2000 anos com a imposição que as organizações religiosas fundamentadas no cristianismo faziam, obrigando pela força, dominando a estrutura do cristianismo para impor a doutrina pela força. Este é o meu entendimento. Existem outras abordagens sobre esta questão, não é? Muito bem, aí que fica essas pequenas observações. O tema é bastante complexo, mas então prosseguiremos no estudo do Reino dos Céus para a gente compreender melhor este fundamento da doutrina do Cristo. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no estudo sobre o Reino dos Céus com Mateus capítulo 13, versículo 24. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.